Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Já vimos os diversos procedimentos executivos e vamos, no vídeo de hoje, dar continuidade ao procedimento especial executivo que aborda as execuções contra a Fazenda Pública. No vídeo passado, na aula passada, nós já fizemos algumas considerações inerentes à noção geral e à ordem cronológica desse procedimento. A proposta é, portanto, no vídeo de hoje, dar prosseguimento a essa temática pelo tópico que aparece no vídeo aí para os senhores, o momento de pagamento e a atualização monetária. Os precatórios apresentados até o dia 1º de julho serão necessariamente incluídos no orçamento da respectiva entidade de direito público e obrigatoriamente terão de ser pagos até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, é o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Essa previsão de pagamento atualizado foi acrescido pela Emenda Constitucional de número 30 de 2000. Antes, apenas os precatórios alimentares eram assim atualizados por força de construção jurisprudencial. Para os demais, a atualização dava-se apenas até o encaminhamento do precatório pelo Judiciário ao Executivo, de modo que eventuais saldos derivados da defasagem monetária precisavam ser cobrados através de novos precatórios. Aliás, tais saldos, se ainda estiverem pendentes, continuam podendo ser cobrados. O parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição não proíbe isso. Apenas proíbe expedição de precatórios complementares ou suplementares, a fim de que seu pagamento não se faça em parte, dispensando-se precatório, e em parte através do precatório. Nós veremos em um dos próximos tópicos, não sei se ainda nesse vídeo ou em um vídeo apartado, a requisição de pequeno valor. Então, essa vedação ao fracionamento é para coibir, para vedar a possibilidade de uma parcela ser paga por RPV e uma outra parcela por precatório. Outra leitura que se faz desse dispositivo, proibindo precatórios complementares ou suplementares em qualquer caso, seria inconstitucional. No que tange ao critério para a atualização dos créditos, o parágrafo 12 desse artigo 100 da Constituição, que foi acrescido pela Emenda Constitucional de número 62, datada de 2009, trouxe regra de discutível constitucionalidade, antes já veiculada em diplomas legais infraconstitucionais. A partir da promulgação desta emenda, a atualização,
será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Essa regra cria situação ofensiva à isonomia e à razoabilidade inerente ao devido processo legal, pois os créditos que a Fazenda Pública detém são objeto de critérios de atualização e juros muito mais vantajosos. A remuneração e os juros da caderneta de poupança são extremamente módicos e não refletem, no mais das vezes, a efetiva desvalorização da moeda, nem correspondem à remuneração básica dada pelo mercado. Sob esse aspecto, caracterizar-se-á ofensa à garantia da tutela jurisdicional plena e efetiva, o acesso à justiça substancial, previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, bem como confisco, que é vedado pelos artigos 5º, inciso 12, e 150, inciso 4º, todos da Constituição Federal. A súmula vinculante de número 17 do Supremo Tribunal Federal, que foi editada antes da emenda constitucional número 62 de 2009, excluía a incidência dos juros de mora durante o período entre 1º de julho de um exercício e o final do exercício seguinte, momento em que o precatório deveria ser pago. Tal súmula está agora superada pela regra expressa do parágrafo 12 desse artigo 100 da Constituição Federal. Crédito de pequeno valor é a requisição de pequeno valor que falávamos ainda há pouco, hipótese, portanto, em que se dispensa o precatório. A exigência constitucional de expedição de precatório não se aplica aos pagamentos de dívidas definidos em lei como de pequeno valor, que a Fazenda Pública deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Vejam o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Cada entidade de direito público pode prever em lei própria, conforme sua capacidade econômica, qual é o que entende por pequeno valor, que dispensaria precatório, observando como valor mínimo montante igual ao valor do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, artigo 4º, artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal. Na esfera federal, considera-se de pequeno valor a dispensar, portanto, o precatório, a dívida de até 60 salários mínimos. Vejam o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 10.259 de 2001, combinado com o artigo 3º caput dessa mesma lei, é a lei que disciplina o Juizado Especial Federal. Vários estados e municípios já editaram leis fixando os critérios do que seja pequeno valor para os fins dessa regra. Mas, para evitar que a falta de lei regulamentadora impeça a aplicação da norma constitucional de dispensa de precatório em face de estados, municípios e Distrito Federal, previu-se que, enquanto não editadas tais leis pelos entes da federação, serão considerados de pequeno valor os créditos de até 40 salários mínimos perante os estados e o Distrito Federal e de até 30 salários mínimos perante os municípios. Isso já estava disciplinado no artigo 87 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e agora está no artigo 97, parágrafo 12, também do ADCT. Tanto a Constituição quanto a Lei 10.259 de 2001, parágrafo 3º do artigo 17, proíbem o fracionamento do valor executado, de modo que uma parte, no limite do que seria pequeno valor, fosse paga diretamente sem precatório e o restante se submetesse ao regime de precatórios. Parágrafo 8º do artigo 100 e parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 87 do ADCT. Quando o valor da execução for superior ao montante estabelecido, definido como de pequeno valor, ou a parte renuncia ao excedente para assim poder valer-se da dispensa de precatório, ou submete integralmente o crédito ao regime dos precatórios. Artigo 17, parágrafo 4º da Lei 10.259 de 2001 e artigo 87, parágrafo único da
Constituição Federal. Tal regra é de discutível constitucionalidade. Cabe investigar se não há ofensa à isonomia e à razoabilidade, que são cláusulas constitucionais pétreas, que não podem ser total ou parcialmente derrogadas, nem mesmo mediante emenda constitucional. Veja o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Qual o fator de discriminação constitucionalmente legítimo que justifica o tratamento diferenciado no que tange àquela parte do crédito maior que corresponde ao pequeno valor? Para evidenciar o despropósito, basta um exemplo. Pense-se no caso em que dois particulares, por força de um mesmo evento ilícito imputável à administração, sofrem danos em suas respectivas propriedades. Um deles sofre danos maiores e obtém condenação contra a fazenda pública em montante superior ao que se entende como pequeno valor, acima referido. O outro teve danos menores e obtém condenação em quantia que está dentro do limite do que se entende por pequeno valor. Imagine-se que ali no limite do critério distintivo. Esse segundo, menos prejudicado pela ilicitude da administração, receberá independentemente de precatório. O outro terá de submeter-se à via crucis do precatório, a não ser que renuncie a uma parte daquilo a que tem direito. Por que não permitir que a parcela do crédito correspondente ao que se entende como pequeno valor seja dispensada do precatório, submetendo-se a esse regime apenas o montante excedente? Seria uma forma, vamos assim dizer, mais justa e mais equitativa do pagamento por parte da Fazenda Pública, mas não é a previsão constitucional e não é o entendimento majoritário que prevalece, tá certo? Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos. Vamos deixar para tratar da continuação do procedimento executivo em face da Fazenda Pública no próximo vídeo, pelo que está sendo destacado na tela para os senhores, a compensação com créditos detidos pela Fazenda Devedora, tá certo? Bom, então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.